Olá, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou o Pedro. E eu sou o Arthur. Hoje nós vamos apresentar o Rotabus, que é um aplicativo desenvolvido para transformar a forma como as pessoas se locomovem usando o transporte público em Santa Cruz do Sul. Com o Rotabus, oferecemos mais praticidade, organização e autonomia para quem depende do ônibus diariamente. O Rotabus nasceu da observação de uma dificuldade comum, a falta da informação clara e acessível sobre o transporte público na cidade. Ainda que existam centenas de paradas espalhadas, o passageiro muitas vezes não sabe quais linhas passam por ali, que horas o ônibus vai chegar ou qual o melhor trajeto a seguir. Nosso objetivo é mudar essa realidade, conectando os usuários ao transporte de forma inteligente e eficiente. Vamos aos números. Santa Cruz do Sul possui 654 pontos de ônibus espalhados pela cidade, segundo o Movit. E de acordo com a TVT News, 52% dos usuários do transporte público tem no ônibus sua única forma de locomoção. Além disso, segundo a Câmara Municipal, são cerca de 200 mil usuários mensais, aqui na cidade de Santa Cruz do Sul. Isso é um número expressivo que reforça a necessidade de uma solução moderna e acessível. O Rotabus foi construído com três pilares essenciais. O primeiro é a interface moderna e intuitiva, pensada para todos os perfis de usuário, incluindo pessoas com pouca experiência com tecnologia. O segundo é a atualização em tempo real, que permite ao usuário saber exatamente onde e quando o ônibus vai passar. E o terceiro é o uso do código aberto, que possibilita que o projeto seja expandido e adaptado por outras cidades e desenvolvedores. Dentre as funcionalidades do app, destacamos o controle de saldo, que mostra ao usuário quando ele tem disponível no cartão de transporte, A função paradas, que vai mostrar as próximas chegadas de ônibus em cada ponto da cidade, com dados confiáveis e atualizados. e o planejamento de rotas, considerando todas as paradas de Santa Cruz do Sul. Então vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Rotabus agora em si. A primeira fase foi a criação do banco de dados, que reúne todas as informações necessárias, como as linhas, horários, paradas e saldos. Essa estrutura robusta é o que permite que o app funcione de uma forma integrada, com rapidez e confiabilidade. Aqui está um exemplo de uma das diversas tabelas que a gente teve que extrair do Movit, usando o web scraping, com horários, estações e qual ônibus que passa nela. Aqui está o código do Scraper. O fluxo principal do Scraper é inicializar o navegador do Chrome, acessar a página de linhas de ônibus de Santa Cruz do Sul, que está como link aqui. Para cada linha encontrada, ele abre a página de horários, extrai a tabela de horários numa forma de data frame, que a gente utilizou o Pandas para fazer essa integração com o banco de dados, essa formatação do banco de dados. Ele salva os dados do banco via o Postgres, e repete o processo para sentidos alternativos se existirem. Ao final, ele fecha o navegador. Aqui também a gente tem o código do database, que é a principal centralização lógica da conexão e manipulação do banco de dados com o Postgres. O fluxo principal é instanciar o Postgres, que conecta o banco de dados usando as config que estão em outro arquivo. Ele tem métodos que permitem salvar os horários dos ônibus, buscar as linhas e sentidos disponíveis, buscar todas as paradas de uma linha com coordenadas e buscar os horários de uma linha. Na segunda fase, a gente criou uma API REST, que faz a ponte entre os bancos de dados e o aplicativo. Então, através de endpoints desenvolvidos na linguagem de Flask, a gente consegue consultar as linhas, consegue consultar horários e as paradas. Tudo isso de forma dinâmica, garantindo que o usuário veja os dados mais recentes ao abrir o aplicativo. Aqui está o exemplo do nosso arquivo API. A função principal dele é expor uma API REST para ser acessada através de requisições, acessar as linhas, paradas e horários.
O fluxo principal dele é a inicialização em Flex e a conexão com o banco de dados. Aqui também tem métodos que listam as linhas e sentidos, as paradas de uma linha, os horários de uma linha e lista todas as paradas com coordenadas, entre outros métodos. Achei. Front-end foi desenvolvido com a linguagem Flutter e tem como destaque a tela principal com um mapa interativo. Isso tudo ele mostrando a localização do usuário, onde ele está no momento, e também das paradas próximas do usuário. A barra de busca permite a gente encontrar linhas rapidamente, como está no exemplo aqui, juntamente com o sentido. Aqui é uma demonstração de todas as paradas da linha. Tem o botão de limpar também. Tem um menu lateral que dá acesso às principais funcionalidades como saldo, as futuras funcionalidades que a gente ainda vai implementar, que são todos os horários formatados de todas as linhas, as rotas favoritas, o histórico e uma outra futura funcionalidade que é o perfil, através da autenticação que a gente ainda tem que implementar. Todo esse visual foi pensado para ser mais leve, mais limpo e mais intuitivo, com cores consistentes e os ícones são explicativos. Aqui está uma demonstração de todas as paradas de Santa Cruz do Sul. Quando a parada é clicada, sobe um pop-up com todas as linhas que vão passar nesse horário no intervalo de 1 hora. Aqui está a página do saldo, onde é possível fazer recargas num saldo imaginário, onde é possível esconder também o saldo. A quarta e última fase foi a integração completa entre o front-end e o back-end. Então, nessa etapa, o app passou a funcionar com dados reais. Então, quando o usuário chega no aplicativo, vê essa linha ali, digite a linha na barra de pesquisa, ele vai digitar alguma linha, o front-end vai mandar uma requisição para o banco de dados, o banco de dados vai ler essa requisição, vai transformar isso em uma linguagem que o computador entenda, que seria o SQL, vai enviar esse SQL de volta para o nosso front-end e com isso, o usuário vai conseguir ver toda a requisição que foi gerada a partir do prompt que ele deu na barra de pesquisa. Comparando com apps populares de transporte, o Rotabus apresenta vantagens importantes. Outros aplicativos costumam ser pesados, cheios de anúncio e com dados desatualizados. Mas o Rotabus não. O Rotabus oferece uma interface limpa, sem propagandas e com informações confiáveis. Além disso, sendo de código aberto, o app pode crescer com a ajuda da comunidade e sempre com foco no bem público. O Rotabus foi pensado para proporcionar uma experiência fluida, acessível e informativa. Toda a navegação é feita da forma intuitiva, com um feedback visual e tátil. A interface se adapta ao usuário e não o contrário. Queremos que qualquer pessoa consiga usar o app com segurança e confiança, mesmo que nunca tenha utilizado esse tipo de tecnologia antes. Com isso, encerramos nossa apresentação. O Rotabus é mais que um app, é uma ferramenta social que aproxima o cidadão da cidade. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto, contribuir com melhorias ou testar o app, entre em contato com a gente pelo e-mail rotabuzhelp@gmail.com ou pelo Instagram @rotabuzsantacruz do Sul. Muito Muito obrigado. obrigado pela atenção.